Quem são os irmãos de verdade? Observem atentamente a passagem que irei falar. Mateus capítulo 12 versículos do 46 ao 50. A mãe e os irmãos de Yahushua. Falava ainda Yahushua à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E, estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Será que ficou claro ou ainda não perceberam? Será que todos nessa terra são irmãos? Não, irmãos são aqueles que vivem como Yahushua, pois os discípulos viviam como um mestre. Então hoje devemos sim tratar a todos, absolutamente todos, com amor. Porém, irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai, e fazer a vontade do Pai que está nos céus não é apenas pelos lábios. Não, você pode dizer neste momento eu faço. Será que faz? Conhecemos muitos que se intitulam Yaldins, mas chegam nos empregos e falam um nome pagão. Têm medo de ser rejeitado pela sociedade. Alguns têm medo de ser perseguido. Outros não sabem tratar as pessoas com amor. Então será que podemos dizer que somos irmãos? Claro que não. Se eu conheço os nomes sagrados verdadeiro, o peso sobre mim é maior, pois cabe a mim tratar você religioso com amor. Eu não posso compactuar com as coisas erradas que você faz, mas é meu dever te tratar com amor. É meu dever, pois com isso o Pai possibilita que você veja em mim alguém que segue uma conduta santa como Yahushua ensinava. Eu vejo muitos olhando para as pessoas que estão no engano e chamado de crente galinha. Isso é um absurdo, é falta de respeito. Se você sabe que seu irmão não conhece a verdade e fala uma coisa dessa, você vai acabar fazendo com que aquela pessoa se afaste. Você não estará salvando vidas. Você não estará vivendo o evangelho. Nós não nos intitulamos Yaldins, pois as pessoas que vemos se intitular, infelizmente, não vemos com atitude de crentes genuíno. Podem saber os nomes sagrados, mas não vivem em amor. Não vivem pela fé como Yahushua. Tratar bem devemos sim, porém ser compactuantes nunca. Por isso tem essa passagem de João capítulo 13 versículos do 13 ao 17 em Yahushua. E com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Yahushua e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo, para que, como eu fiz, também o façam. Em verdade lhes digo que nenhum escravo é maior do que o seu mestre, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Será que está claro o suficiente para você? Bem-aventurado será você se praticar os passos de Yahushua. Ele viveu para que você viva igual. Lucas capítulo 6 versículos 46. Porque vocês me chamam mestre. Mestre. Se não fazem o que eu digo. Será que você faz exatamente os passos do mestre ou fixa arrumando desculpas dizendo eu sou falho, não consigo mais mudar? Será que você se conforma com o pecado? Até quando será morno no mundo? Como espera ir ao reino do céu sem esforço? Sem renúncia. Muitos vão ficar na tribulação para ter a última oportunidade de se arrependerem, pois hoje o que mais tem é falsos crentes que negam Yahushua e negam a Yahweh. Tem pessoas que afirmam conhecer a Yahweh e estão se envolvendo com política. Irmãos, os governos hoje são como o Império Romano. Então quando você vai procurar um cargo político, na verdade você está indo procurar um cargo na mesma Roma que matou Yahushua. Como você pode se dizer crente sendo que vai apoiar a Roma? Vocês fazem campanhas para candidato políticos. Por acaso você viu algum filho de Yahweh indo fazer campanha para Herodes? Para Pilatos? Para algum centurião romano? Eu nunca vi. Vocês dizem que o Pai abençoa o emprego de vocês. Será que quem te deu emprego foi Yahweh ou foi Satanás? Porque seu emprego é uma bênção. Seu emprego te afasta de buscar o Pai, pois você está sempre cansado, correndo atrás de limpar os pés de um patrão, achando que dinheiro é que move o mundo. Está se tornando materialista. Sei que muitos que ouvem essa mensagem estão na inocência, não conheciam estas coisas, mas percebam, o mundo já é do maligno, ou seja, está sob o controle do mal. As pessoas estão frias e secas hoje porque estão indo se escravizar e depender do mundo. Enquanto elas se escravizam no mundo, elas esquecem que tem um Pai que está
está há muito tempo esperando que elas se dediquem a conhecê-lo. Na passagem citada anteriormente vemos o nosso irmão Yahusha dizer que ele veio para ser exemplo para que vivêssemos da mesma forma. Se hoje você não vive como Yahusha, como pode ser filho de Yah? Se hoje você não vive como Yahusha, como seus irmãos podem a corda do engano e viver o Evangelho? Se você mesmo não vive, entenda, evangelho não se leva com a Bíblia no sovaco, evangelho se leva vivendo, pois ao você viver será visto pelas pessoas à sua volta, fazendo assim a possibilidade de à sua volta acorda e querer viver da mesma forma. Fazendo isso você será irmão de Yahusha. Você não deve desprezar as pessoas, não deve tratar mal, mas também deve ser verdadeiro no sim, deve ser sim e nosso não deve ser não, pois o que passar disso vem do maligno. Se você está vendo uma pessoa viver com conduta de desobediência, então você não deve apoiar. O que mais tem hoje é Aldin buscando empregos, buscando ao Pai para ser tirado dessa terra, Aldin buscando conhecimentos religiosos e Aldins idolatrando homens, idolatrando políticos. Qual a diferença? Sinto muito em falar, mas estão sendo pagãos. Os líderes religiosos ensinam errado as pessoas e alguns Aldins ensinam errado também, pois ao invés de falarem de arrependimento, renúncia, amor, santidade, eles preferem falar de conhecimento. O povo hoje morre por conhecimentos falsos. As coisas do Pai são simples, mas as pessoas insistem em complicar, insistem em gerar divisões. Fazer a vontade do Pai não é difícil, mas difícil é ver alguém que viva em amor, pois as pessoas preferem agradar mamãe e papai fazendo uma faculdade do que agradar ao Pai que está nos céus. As pessoas preferem fazer como Abraão, que colocou o coração em seu próprio filho Isaque e esqueceu de que seu coração tinha que estar em Yah. Mas hoje dizem que os filhos são o maior tesouro, mas esquecem que o maior tesouro deve ser Yah. Hoje é fácil idolatrar qualquer coisa, mas é difícil achar um disposto a abrir mão dos desejos. O que Yahusha pede é difícil para os amantes do mundo, pois quem está disposto a renunciar a tudo? Quem tem essa coragem? Sei que a maioria de vocês podem estar com o desejo, mas sem força, mas você precisa persistir, pois muitos estão ouvindo essa mensagem agora, mas só vão ter forças na tribulação. Não espere muito tempo. Você já perdeu tempo demais servindo ao mundo. As pessoas falam Criador, falam Altíssimo, mas que Criador e qual Altíssimo estão servindo? Com certeza o verdadeiro não é, pois se fosse a Yah de verdade, nós hoje veríamos muitos vivendo cheios de amor. Entenda, as pessoas, elas lhe tratam bem não porque elas são boas, pois bom só Yah, elas lhe tratam bem porque o Pai as faz tratar você bem. Se você chegar amanhã e dizer que vai largar tudo e vai viver de amor e fé, as pessoas vão te perseguir, vão te odiar, vão te chamar de vagabundo. Os próprios que hoje você chama de irmãos vão muitos te virar as costas. Por isso que Yahusha falava: se comigo sofrerem, comigo reinarão, pois não há como ir até o Pai sem passar pelo mesmo sofrimento que Yahusha passou. Você vai ser desprezado. Nossos irmãos enfrentaram a solidão. Veja por si só, o mundo hoje vive de interesse e aparências, por isso nós hoje devemos ser diferentes, não para sermos melhores, nem para nos sentirmos melhores, não, mas sim para obedecer a Yah. Se amamos o nosso Pai Celestial, nós devemos viver conforme nosso irmão Yahusha. Jamais se sinta melhor. Pacote, nós devemos ser humildes. Quem quiser ser o maior no reino, que seja o menor. Quem quiser ser servido, que sirva. Não se deixe enganar por muitos que levam falsos evangelhos, incentivando vocês a buscarem conhecimentos e mais conhecimentos. Está tudo nítido, você só precisa tirar a venda dos seus olhos para observar que é simples. Amor e fé apenas. Arrependa-se enquanto tem tempo. Amanhã pode ser muito tarde. A salvação da sua alma está em jogo. As pessoas se acostumaram a estar na lama, por isso que é uma luta constante da carne contra o espírito, e sua alma fica no meio dessa briga. A carne sempre vai querer levar você a pecar sem se importa. Já o espírito vai lhe aconselhar que essas atitudes são erradas e que deve melhorar para viver como Yahusha. Agora depende de você qual lado vai estar mais alimentado nessa briga, qual lado sua alma se inclina.
Por isso devemos santificar o espírito, a alma e o corpo, tudo com equilíbrio. Yahusha quer irmãos que vivam o evangelho, isso você não incentivando. A maioria estão dentro de casas religiosas adorando a homens, ídolos, políticos, falsos padres e falsos pastores. Estão vendendo um falso evangelho. Em contraparte, vemos no outro lado pessoas que se dizem Aldins, ou seja, se dizem povo de El, mas estão se comportando como os religiosos. Então quem vai ser exemplo para quem? Por isso que não basta se dizer Eldin, não basta apenas conhecer, tem que viver conforme Yahusha viveu. O reino dos céus começa em você hoje. Quanto mais você deixa para amanhã, mais sua decisão vai sendo escrita. Não espere seu nome ser riscado do livro da vida. O mundo espiritual não é brincadeira. Enquanto você vive suas vontades, os demônios se aproveitam de você. Seu corpo é uma casa. Você deve manter ela limpa espiritualmente para que o Espírito Santo habite em você. Porém, se não manter sua casa espiritual em ordem, quem vai habitar vai ser lá demônios. Por isso acorde hoje mesmo. Pare de deixar seu pecado de estimação te dominar. Yahweh te espera com tanto amor como você jamais viu. É sua chance de habitar em um mundo sem sofrimento, sem guerra, sem dor, sem choro. Só amor, eterno amor. Que possamos um dia te ver na mesa do Cordeiro, prestes a cear. Que você possa ser chamado de filho amado. Que Yahweh possa tocar em seu coração.